Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. Você está aqui ouvindo o nosso podcast através do Spotify, do YouTube, no canal Pastor Henrique Regis e também através das nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Toda semana colocamos no ar um subsídio da Escola Bíblica Dominical para auxiliar professores e alunos. Nós estamos tratando aqui sobre a classe dos juvenis, que os alunos têm entre 15 e 17 anos. Nós usamos sempre a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema geral da nossa lição deste quarto trimestre de 2023 é o Espírito Santo, Deus presente entre nós. A aula de hoje é a aula de número 6, que vai ser ministrada em 5 de novembro de 2023, o próximo domingo. E a nossa aula tem como título o Espírito Santo atuante em Cristo. O texto áureo está em Isaías 61:1, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Nós temos uma leitura bíblica em classe que está em dois textos. Primeiro, em Mateus capítulo 1, do versículo 18 até 21. E depois em Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o 22. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 1, do 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto, eis que, em sonho, lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bom, vamos ler agora Lucas capítulo 4, do 16 até o 22. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, encerrando o livro, tornando-o a dá-lo ao ministro, Jesus assentou-se com os olhos de todos os que estavam na sinagoga, fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E admirados diziam: não é este o filho de José? Não é este o filho de Maria? Bom, nós temos os nossos objetivos da lição de número 5, que é, aliás, da lição de número 6, que é a lição que vai ser ministrada dia 5 de novembro de 2023. E os objetivos são relatar sobre a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus, apontar para a participação do Espírito Santo no batismo de Jesus e destacar o papel do Espírito Santo
no ministério terreno de Jesus. O Espírito Santo e o nascimento de Jesus é o primeiro tópico. O mesmo Espírito que atuou no princípio, na criação do mundo e no decorrer do Antigo Testamento, também revestiu o Senhor Jesus em sua vida terrena, para que ele pudesse concretizar todo o plano divino em favor da humanidade. É muito interessante, irmãos, que nós não devemos perder de vista que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. E nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é Deus, ele também é uma pessoa. Ele tem obras, e estas obras são ilustradas através dos nomes, através dos símbolos do Espírito Santo. Nós aprendemos também já que o Espírito Santo ele atuou no Antigo Testamento, na criação, também na formação de Israel, capacitando pessoas e prometendo o advento do Messias. No Novo Testamento, nós já aprendemos que o Espírito Santo atuou de diversas formas. Uma das formas foi na vida de Jesus, na vida da igreja, batizando os irmãos, realizando milagres, trazendo conversões, trazendo a igreja para a doutrina dos apóstolos, bem como fazendo a igreja se expandir. Muito bem, nós aprendemos também sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo agiu na vida dos autores do Novo Testamento, inspirando, de modo que, se nós temos o Novo Testamento, é fruto da inspiração do Espírito Santo. E nesta análise sobre o Espírito Santo, chegamos na lição de número 6, em que vamos estudar a atuação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. O Espírito Santo agiu na vida de Jesus? Bom, ele começa agindo na vida de Jesus, primeiro no Antigo Testamento, profetizando o advento do Messias. E quando chega no Novo Testamento, na vida terrena de Jesus em si, o Espírito Santo age, em primeiro lugar, no nascimento de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele tem dupla natureza, uma natureza humana e uma natureza divina. Enquanto homem, Jesus ele é fruto da estrutura física de Maria, mas enquanto Deus, ele é fruto da ação, do poder e da manifestação do Espírito Santo na vida de Maria. Vocês sabem muito bem que Maria é uma jovem judia, provavelmente da tribo de Levi, há quem diga que ela é da tribo de Judá. Eu, particularmente, por ela ser prima de Isabel, acredito que ela era da linhagem levítica, e ela vai um dia, provavelmente com 14 até 17 anos, não sabemos exatamente a idade, uma moça solteira que estava prometida em casamento para José. E ela então vai receber a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel vai dizer que ela é agraciada e que ela foi escolhida para conceber o Filho de Deus que nasceria entre os homens. Ela então recebe aquela palavra, diz: faz em mim a tua vontade, e o Espírito de Deus fala: olha, através do anjo, Deus descerá sobre você através do seu Espírito e te envolverá e gerará no seu ventre, né, o Filho de Deus, trazendo ali a divindade de Jesus. Acontece um milagre. Por que o milagre? Porque por exemplo, no Antigo Testamento, a idosa Sara gerou um filho com 90 anos de idade, né? Já tinham cessado os costumes das mulheres, mas ela gerou um filho. Mas você tinha ali a participação do Abraão. No Novo Testamento, no milagre de Jesus, ele é estupendo. Por quê? Porque Maria é virgem. Maria não conheceu José, quer dizer, ela não tinha tido intimidade com José. E mesmo assim o Espírito de Deus a envolveu e plantou no óvulo de Maria a semente para a geração física de Jesus. E Jesus, então, é gerado fisicamente. Veja só, para uma criança ser gerada,
é necessário o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que são os óvulos. No caso de Jesus, só houve o gameta feminino, que são os óvulos, porque o gameta masculino não existiu, uma vez que Jesus é fruto da ação, da incubação, da concepção do Espírito Santo. O Espírito Santo é descrito como agente da milagrosa concepção de Jesus. Desde o primeiro momento, quando o anjo trouxe a mensagem àquela jovem Maria, comunicando-lhe que seria a mãe do Salvador, o Espírito Santo desceu sobre ela e sobre o seu poder, Jesus foi concebido. Então vejam que interessante isso daqui. A primeira atuação do Espírito Santo na vida de Jesus é na sua concepção. Jesus é concebido por obra maravilhosa, milagrosa, transcendente, fenomenológica do Espírito Santo. O Espírito age. Pastor Henrique, eu não consigo conceber isso intelectualmente. Preciso acreditar nisso por fé. O José, esposo de Maria, também não acreditou no primeiro momento, mas Deus foi argumentando com ele até que ele foi convencido e passou a crer. E criou Jesus como se pai de Jesus fosse, porque ele era o pai legal de Jesus, e ele criou Jesus com toda a dignidade, submeteu-se a Jesus, amou Jesus, protegeu Jesus e cuidou de Jesus. Então, nós também, às vezes, por conta do nosso materialismo exacerbado, do nosso ceticismo exacerbado, nós acabamos não acreditando na ação do Espírito Santo na vida de Jesus nesses termos, mas nós devemos evoluir, nós devemos progredir e acreditarmos que o Espírito Santo age em Jesus desde a sua concepção ali no ventre, de Maria. Também o Espírito Santo vai conduzir toda a vida de Jesus. Bom, depois nós vemos o Espírito Santo agindo em Jesus no dia do seu batismo, no início do ministério. O Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria também guiou seus passos e da sua família e continuaria guiando-o durante todo o seu ministério. Jesus chegou à idade de 30 anos e foi até o Rio Jordão para ser batizado em águas pelas mãos do seu primo, João Batista. Jesus já tomou a decisão de se batizar em água, e foi até João. E lá, o que aconteceu? Os céus se abriram, conforme Mateus capítulo 3, 16, 17, e o Espírito de Deus desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E Jesus foi cheio do Espírito Santo no ato do seu batismo. E é interessante que depois, quando chega ali em Mateus 4:1, fala que o Espírito de Deus se apoderou de Jesus de uma forma tão gloriosa que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E foi o Espírito Santo que deu a Jesus vitória sobre o diabo. É muito interessante porque em João 1 diz assim, que uma das formas de João Batista identificar o Messias é que João Batista deveria ficar observando alguém que viria ao Jordão para ser batizado e que naquele ato o Espírito de Deus iria descer sobre a pessoa. Só que João deveria observar que ia acontecer uma coisa inédita, que sobre aquele que João visse o Espírito de Deus descer e permanecer, era que João poderia indicar que seria o Messias. E foi exatamente isso. Jesus recebeu o Espírito Santo e o Espírito permaneceu em Jesus, guiando Jesus para o deserto, dando vitória sobre a tentação, levando Jesus para a Galiléia, para que Jesus recrutasse os seus discípulos, indicando esses discípulos e também atuando até a morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor, de modo que Jesus foi cheio do Espírito Santo, ok? Então, o Espírito Santo age, primeiro, na concepção, segundo, no batismo, e em terceiro lugar, que é o tópico 3 da lição, o Espírito Santo capacita Jesus para o exercício do ministério. Ao longo do ministério terreno de Jesus, ocorreram muitos sinais extraordinários. Jesus, ele curou leproso, Jesus colocou paralítico para andar, Jesus ressuscitou mortos, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Tudo isso é fruto da ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele teve um ministério de grande sucesso
que arrastou multidões em relação aos sinais de Jesus que ele manifestava, a lição extraordinária que nós podemos aprender é reconhecer que, enquanto Deus, Jesus não precisa da ação do Espírito Santo porque ele é Deus, mas enquanto homem, na sua plena humanidade, ele recebeu o Espírito Santo e foi cheio do Espírito Santo. É interessante o texto lá de Atos, capítulo 10, versículo 38, que o evangelista Lucas diz assim: irmãos, observem isso, Jesus de Nazaré foi cheio do Espírito Santo e de poder e andou por toda parte fazendo bem. Jesus só andou por toda parte fazendo bem porque foi cheio do Espírito Santo no seu ministério. E por fim, na quarta e última lição, ou no quarto e último ponto, é que o Espírito Santo age sobre Jesus, capacitando-o para cumprir o propósito divino. Que propósito? Nascer, viver e morrer para a redenção da humanidade. Jesus, em alguns momentos, ele teve a sua vida correndo risco, como, por exemplo, em Lucas 4, depois de declarar a sua messianidade, o povo quis jogá-lo do alto, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo para fugir. E quando chegou em Mateus 26, Jesus, ele é tentado com a sua carne a desistir, quando ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, mas o Espírito Santo de Deus lhe dá poder para aguentar o Getsêmani, para aguentar a cruz, para suportar todo o vilipêndio, todo o vitupério e finalmente cumprir o propósito de Deus, rasgando a sua voz e dizendo: Tetelestai, a obra está cumprida, a obra está realizada na cruz do Calvário. Depois, Jesus pelo Espírito é ressuscitado, Jesus pelo Espírito é assunto aos céus e hoje ele intercede por nós. Você que está me ouvindo, que é um adolescente, um jovem, que é um professor, você precisa também ser cheio do Espírito Santo, porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós, professores, precisamos ser cheios, alunos precisamos ser cheios, os irmãos da igreja precisam ser cheios, a exemplo do nosso mestre. Nós não somos maiores que Jesus. Se Jesus, sendo homem e sendo Deus, foi em sua humanidade cheio do Espírito Santo, nós também, apesar de sermos seres espirituais, na nossa alma e no nosso espírito, nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus. Faça uma oração agora aí e peça ao Espírito Santo para te encher sua mente, encher seu coração, encher seu corpo, encher sua alma. Para quê? Para que você possa cumprir as ordenanças, ser batizado em águas, se você não é ainda, tomar a ceia do Senhor, se tornar um cristão funcional, e também para que o Espírito Santo possa vir sobre você, derramando dons maravilhosos e te capacitando para cumprir propósitos extraordinários. Quem prega, prega pelo Espírito. Quem canta, canta pelo Espírito. Quem administra, administra pelo Espírito. Você não faz nada sem o Espírito Santo de Deus. Se você está vivo é porque o Espírito te sustenta. Se você senta-se para se alimentar, se você compra, se você trabalha, se você faz as coisas, é porque Deus tem te sustentado. Através de quem que Deus nos sustenta? Através do Espírito Santo de Deus. É que Deus nos sustenta. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma boa aula com os seus alunos e que todos nós oremos pedindo: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, me encha. Espírito Santo, não me deixe aterrado em minha própria condição, antes que eu seja cheio da sua presença, da sua graça, como meu mestre Jesus foi cheio. Jesus podia, na qualidade de Deus, negligenciar a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Mas Jesus não tinha arrogância, ele não tinha prepotência, ele era vazio de qualquer tipo de ensimesmação e ele se entregou para ser cheio da presença gloriosa do Espírito Santo. Que nós também nos entreguemos para receber o poder, a virtude e a graça do Espírito. Ósculos, Deus abençoe.